Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, o texto que nós vamos meditar hoje encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 11 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 11 a 13. Samuel perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vemos nesse texto de hoje, aqui a eleição de Davi, a escolha de Davi, como um enviado de Deus, como um profeta, aquele que iria ser o rei de Israel. Mas vamos procurar entrar um pouco no contexto histórico a qual a palavra ele nos apresenta. Nós vamos ver, se nós fôssemos ler o início do livro de Samuel, os primeiros capítulos, nós íamos ver que o povo hebreu, eles começaram a querer um rei, porque todos os outros povos tinham um rei que governava aqueles povos e o povo hebreu não tinha. Existiam os juízes que governavam aquele povo. E o povo começa a pedir esse rei ao juiz, e então existe a escolha de Saul como o rei, o primeiro rei ali que iria governar aquele povo. E Saul ele é colocado à prova também pelo Senhor, e Saul ele acaba por desobedecer a Deus. E dentro dessa desobediência a Deus, acontece aqui o que nós vemos nessa leitura. Saul ele desobedece a Deus e, como fruto dessa desobediência, então Deus ele escolhe alguém para estar à frente do seu povo, mas alguém que seja realmente fiel a ele, alguém que possa realmente ser esse sinal, essa presença de Deus. Por isso que na palavra de Deus, em outros textos, nós vamos ver, principalmente nos livros dos Salmos ou alguns outros profetas, nós vamos ver uma comparação, porque Davi é uma prefiguração do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Davi ele é escolhido para governar aquele povo, para estar à frente do povo de Deus. E dentro desse contexto, nós vemos nesse capítulo 16, se nós fôssemos ler ele do começo, nós iríamos ver que o que é que acontece? Quando Samuel chega até a casa de Jessé, chegando ali naquela casa, ele pergunta onde estão os filhos de Jessé, e Jessé começa a apresentar um por um dos seus filhos, mas acaba por esquecer, por não dizer de Davi, que estava cuidando das ovelhas, estava no campo, porque para Jessé ele vai achar que Deus iria escolher aquilo que, humanamente falando, o que está aos nossos olhos seria o mais ideal, entre aspas, podemos dizer assim. E em outros textos nós vamos ver que o próprio Deus fala para Samuel que aquilo que o homem vê, Deus não olha apenas aquilo que o homem vê, mas olha o coração do homem. E Deus sabia do coração de Davi, Deus conhecia a fé de Davi. E por isso que acontece aqui, como nós vemos, quando Davi ele chega à presença de Samuel, então Deus diz a Davi: olha, unge, é esse o escolhido, é esse aquele que eu escolhi para governar Israel. E aí nós vemos alguns pontos importantes. Principalmente nós que estamos vivenciando agora, nesse mês de agosto, onde a igreja no Brasil ele reza por as vocações,
Então nós vemos pontos importantes para todas as vocações, e aqui de modo muito particular a vocação de nós leigos. Nós vemos aqui pontos importantes. Primeiro ponto, a obediência, e aqui engloba, inclui qualquer vocação. Primeiro ponto, a obediência a Deus. Então Samuel foi aquele que obedeceu, escutou a voz de Deus e soube obedecer. Davi foi aquele que foi obediente a Deus, Então, diante dessa eleição, Davi ele é obediente ao chamado de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós vemos aqui, Deus não olha para aquilo que humanamente falando lhe daria condições ou não para assumir a missão, mas ele olha o coração do homem. Ele olha a vontade, o desejo, o amor que o homem tem por ele. Então, o que significa, o que distingue isso, o que leva realmente a vocação a exercer esse fruto, é justamente esse primeiro ponto, o amor. Se nós conseguimos amar a Deus de verdade, amar a Deus de todo o coração, então a obediência vai ser apenas como que uma extensão da nossa vocação, uma extensão desse amor. Porque a obediência não vai tornar-se um peso, mas será para nós um grande fruto, uma resposta de amor a Deus. Então aqui nós vemos dentro desse contexto esse chamado. Deus nos faz um chamado. E qual o nosso chamado? E nós como leigos? Qual o nosso local, o nosso lugar na igreja, o nosso lugar no mundo? O Catecismo da Igreja Católica vai trazer para nós, no parágrafo 864, ele vai falando sobre a missão do leigo, sobre o apostolado do leigo, ele vai dizer para nós: sendo Cristo enviado pelo Pai, a fonte e a origem de todo o apostolado da Igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto o dos ministros ordenados como o dos leigos, depende de sua união vital com Cristo. Então, aquilo que eu falei, Deus olha para o amor, a comunhão da nossa alma, do nosso coração para com Ele. Ele não olha para os aspectos puramente humanos. Então, depende justamente dessa união da nossa alma com Cristo. E o Catecismo vai continuar dizendo: de acordo com as vocações, os apelos de cada época e os dons variados do Espírito Santo, o apostolado assume as formas mais diversas, mas é sempre a caridade, aurida sobretudo na Eucaristia, que é como a alma de todo o apostolado. Então, ou seja, o que sustenta a vocação, a sua vocação como leigo, a sua vocação, seja ela no ministério ordenado ou não, mas o que sustenta é justamente o amor, a caridade, juntamente, unida à Eucaristia. Essa é a alma de todo o apostolado. Sem o amor a Deus e sem o verdadeiro amor à Eucaristia, a Nosso Senhor presente na Eucaristia, não existe vocação, não existe missão. E pode existir qualquer outra coisa, um trabalho caritativo, igual uma ONG ou qualquer outra coisa. Mas o que nos distingue justamente é isso. É esse amor a Cristo, é essa caridade, é essa união de um coração, de uma alma missionária, de uma alma eucarística. E ainda no parágrafo 899, o Catecismo vai dizer para nós podermos ver a tamanha beleza da vocação leiga e também perceber e tomar posse da nossa vocação, aquilo que Deus nos chama. Deus chama e suscita pessoas para serem realmente profetas e profetisas no seu tempo e no seu local, onde você está, seja na sua família, seja no seu local de trabalho, no seu local de estudo, independente de onde seja, Deus chama profetas, ele levanta profetas dentro desse meio. E dentro desse meio profético, nós como leigos, como precisamos evangelizar? Como devemos profetizar dentro desse meio ao qual nós vivemos? E no parágrafo 899, o Catecismo vai dizer para nós: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da igreja, da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, especialmente eles devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja. Isto é, a comunidade dos fiéis na terra sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com eles. Eles são a igreja. Então veja que nós somos chamados a reconhecer realmente, como o próprio Papa, São João Paulo II, ele falava que a família é essa igreja doméstica. Então, aqui o Catecismo da Igreja traz para nós justamente esse contexto. Nós, como leigos, a nossa família, a nossa casa precisa ser essa igreja doméstica. E nós precisamos tomar posse
dessa vocação a qual Deus ele nos chama. Então que nós possamos pedir realmente que a Virgem Maria, ela que é modelo de vocação, ela que é modelo de obediência e de amor a Deus e ao próximo, que ela possa nos ensinar a verdadeiramente amar a Deus, a corresponder à vocação a qual Deus nos chama e a sermos verdadeiros profetas e profetisas do Senhor, e que possamos realmente colocar os frutos necessários, né? Dar os frutos necessários aonde Deus ele nos planta. Rezemos juntos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.